E aí, Bacon Lovers? Henry, o cara do Bacon, mais uma vez em mais um Baconcast, porque eu não posso chamar de podcast, porque eu não quero dormir no sofá. Então, e eu acho que é o único Baconcast do planeta, hein? Do mundo mundial, como diria meu amigo Fininho. Hoje, mais uma vez, ainda na primeira temporada, chamando os amigos que fizeram parte da minha história. Hoje com uma pessoa representando aqui uma marca que eu vou te falar, tem ligada à FA 100%. Eu vou deixar para que ele se apresente, ele está representando, infelizmente, o meu amigo Digão, e aí todo mundo já reconhece a marca, mas não pôde vir. Mas veio o meu outro amigo, que também já me conhece há muito tempo, conhece, acompanha a nossa história. E vai ser um papo muito bacana. Vou deixar ele se apresentar, vou apresentar ele aqui primeiro, depois eu falo um pouco sobre essa historinha. Manolo. Henry, meu irmão, que satisfação tá aqui, cara. Obrigado. É um sonho, viu? Obrigado por ter vindo. Eu sei que você veio de longe, pegou uma chuva desgraçada. Vem aí. Mas isso faz parte do show. Para quem é motoqueiro, tomar água no carro é um pouco mais simples do que tomar água na cara. É vero. Pessoal, eu vou pedir pro Manolo me contar um pouquinho do antepassado antes Kings, porque hoje ele representa a marca Kings Barbecue, mas eu preciso falar primeiro de mim. Quando eu comecei no mundo da defumação, era mato. E eu costumo falar que a gente não desbravou com um facão, não. A gente teve que desbravar com canivete. Não tinham equipamentos disponíveis. E a Kings foi a pioneira a trazer esses equipamentos, inclusive com todo o know-how do Texas mesmo, americano. Então, os equipamentos de top de linha. Depois de anos, eu nasci não, né? A FA, ela foi nascer ali em 2017, 2016. E desde essa época eu tenho meu Kings. E depois de muitos anos, acho que fazem 2 ou 3 anos que eu soube, por intermédio dos donos, que o meu pitch era o número 4 da empresa. Então, cogitou-se até ir para um museu que futuramente eles fariam, tal. Eu falei, meu pitch não sai do meu lado. E não sai mesmo. E agora ele gentilmente reformou meu pitch para um projeto novo e colocou uma plaquinha. Então eu acho que o meu, além de ser o único daquela época, é o único que tem a plaquinha, eu acho. Não sei, ele vai me contar agora. Então a Kings, parceira FA desde sempre. Desde sempre. Já usei outro pitch num evento em Salvador que não era Kings. Então eu posso falar bem do que eu estou falando. Henry, você indica algum equipamento? Tem pessoas que não indicam e eu não tenho dúvida em falar. Estabilidade, material e durabilidade. Hora que o Manolo viu meu pitch agora, ele falou, é sério, Henry? Que isso aqui é daquela época. Eu falei, é sério. Então, vamos lá. Antes da gente entrar em assunto Kings, Manolo, me conta um pouquinho de você antes Kings. Vamos lá. Manolo, batizado por Marco Paolo paulistano, Zona Leste, Vila Matilde, de uma família metade europeia, vieram da Segunda Guerra Mundial para o Brasil e desceram em 1952. De onde? Da Itália. Mio nonno Elia Piccone. Manolo também, Piccone. Que pergunta imbecil, hein? E minha abuela Carmela Prieto.
Segunda Guerra Mundial, terrível, enfim. Família paterna vieram da Segunda Guerra Mundial para o Brasil. Meu pai foi cuidar de uma fazenda em 71 em Mato Grosso, no município chamado Tangará da Serra. Lá conheceu uma índia morena dos olhos... Tangará da Serra. Tangará da Serra. Na verdade, distrito de Denise, que estava vinculado à época a Tangará da Serra. E aí conheceu minha mãe, né? Enfim, e ficou por um bom tempo em Mato Grosso e acabei ficando lá até os meus, 45 anos de idade. Então faz uns 2 anos isso. Mais ou menos isso que eu tô aqui em São Paulo. Então o que acontece? Tinha muito da comida mediterrânea em casa, né? Aquela coisa da comida da guerra, que não podia fazer fumaça, era uma panela só, né? A minha abuela fazia muita coisa de legumes, misturava porco com Era frango, o que tinha restrição e se vira com o que tem. E do outro lado, na parte materna, meu avô caminhoneiro, 45 anos caminhoneiro, de puxar gado mesmo. Meu finado avô dizia que aonde ele andava, onde ele ia levar gado, até macaco pegava malária. Então você imagina, meu avô a minha avó fazia matula para ele levar quando a viagem era rápida, quando não, ele tinha que fazer a comida ali embaixo do caminhão mesmo. E muitas vezes comia uma carne exótica, comia ali uma carne de macaco, de jabuti, de sucuri, enfim, e tantas outras coisas. E, poxa vida, de um lado a gente vê essa cozinha europeia, mediterrânea, e do outro lado a gente vê uma cozinha tropeira, né? E eu cresci com aquilo. Depois de um certo tempo, me apresentaram os festivais de churrasco, e lá em Mato Grosso tem um festival grandioso, muito bonito, que é o Festival Braseiro, onde lá realmente aí eu me apaixonei por essa coisa de servir. Não conheço Mato Grosso, pior que o... Não é o Cassim, é o Cassim e Cassim. Nossa, tem tanta gente lá. Tá merda, velho. Ele fez um evento comigo e com o Daniel, aliás, foi quando eu conheci ele e o Cassim. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Acabei de falar o nome dele aqui, mas enfim. E aí... Ele tá fazendo um festival lá também agora, ele tem uma cozinha... Da onde que é? De Tangará da Serra. Você tá falando do Tatu. Tatu, porra. Tatu a lenha. Tatu a lenha. Tatu a lenha, exatamente. E nós viemos de uma comitiva de Mato Grosso, e voltando só como eu cheguei aqui, viemos de uma comitiva de Mato Grosso na primeira formação de juízes, lá com Daniel Lee. Que eu estava lá, que eu fui formado, que eu ajudei a trazer. 72 juízes. É isso aí, mano. É isso aí, a gente tava lá, mano. E a gente veio em 8 ou 9 mato-grossenses para fazer esse curso. E era só Pit Kings. E aí era só Kings. E a primeira vez que eu vi um Pit Kings ali, eu fiquei louco. Eu fiquei fascinado com aquilo. De verdade, esteticamente, tecnologia. Depois o churrasco. Só o do Lee não era Kings, era do Anderson. É um quadradão era lá, né? Que eu acho que deve estar até com o Marcinho, esse equipamento. Mas enfim, de lá para cá a gente somou junto com a Pitmaster Brasil, e ali na região centro-oeste a gente promoveu campeonatos, festivais, cursos, e aquilo foi crescendo. 2019 eu cheguei até a Kings, pisei na Kings, vim para um festival, Festival Picanha Fest em Campinas, lá na Paioça do Caboclo, e de lá eu falei, cara, eu vou lá conhecer a Kings, porque, meu Deus do céu. E o Digão, a hora que eu cheguei, o Digão, de braços abertos, me recebeu super bem, enfim. E aí começou a história do Manolo com a Kings, depois virei representante da Kings no Mato Grosso, no Centro-Oeste, comecei a vender para o Brasil inteiro. Há pouco tempo atrás houve uma troca societária dentro da empresa, e aí o Digão falou, Manolo, pô, você aí no Mato Grosso, vem para cá, me ajuda aqui, fica aqui perto com a gente, dá para vir? Aí, filhos criados, uma certa estabilidade financeira, uma relação conjugal maravilhosa. E aí eu falei para minha esposa, para Janaína, estamos com... Mas você não entrou... Você entrou no BBQ pelo Daniel Lee. Daniel Lee é o meu guru. Isso Daniel Lee é o meu guru. Eu não preciso falar, né? Porque por 2 anos a Pitmaster nasceu no meu quintal. E, sim. acabou no meu quintal 2 anos depois com os juízes lá. Sim.
Então, essa foi a trajetória do Manolo, esse é o Manolo. Enfim, e nós estamos aí já 1 ano e meio na Kings, junto com o Digão. Aí eu falei para minha esposa que nós recebemos o convite para vir a São Paulo, eu tinha muita vontade. Enfim, eu sou paulistano, nascido na capital, eu sou da Zona Leste, ali Vila Matilde, Vila Dalila e tudo mais. E aí a gente veio, tá 1 ano e meio aí, putz, tá muito legal. Tá muito legal. Tô falando com o Brasil inteiro, falando com o mundo. É incrível como o branding da Kings, a força que tem, apesar dos pesares, apesar do momento da economia, apesar de toda essa situação. Dias atrás eu vi alguém falando em que nós estamos em meio a uma crise, e não é porque tem uma crise que a gente vai parar de trabalhar. A gente tem que trabalhar, inclusive, com a crise. E é na crise que, às vezes, a oportunidade ela vem meio que disfarçada. Então, a gente tem que ter o tino para entender o momento, para se adaptar, entender o que é perseverança, o que é resiliência, o que é você acreditar num projeto, e as coisas não acontecem do dia para a noite. Então eu me surpreendi realmente com o poder de ramificação da Kings e o quanto é uma marca adorada. Isso Essa foi ruptura que aconteceu na Kings, nós não vamos tocar nem em nomes, nem em outros assuntos. Ela aconteceu quando? Ela aconteceu ela aconteceu para valer em, salvo engano, acho que em agosto ou setembro, que o antigo sócio saiu em definitivo, né? Eu cheguei em novembro e me mudei em definitivo. Novembro de 2023. Então, em setembro de 2023 saiu o antigo sócio, o Digão ficou ali, meio Digão e o Guilherme só, cuidando das coisas, e aí eu cheguei em novembro, se eu não me engano, no segundo Midstock, e aí eu já em dezembro fixei residência em Itapetininga, e até então a gente está lá trabalhando, enfim, muita coisa acontecendo nesse 1 ano e meio, Henry, meu Deus do céu. Uma luta monstruosa, porque a Kings ela sempre foi uma mãe para todo mundo que estava por perto da Kings, né? Então, de repente, assim, a gente se depara com uma situação em que não tem mais leite para os filhotes. Eu acompanhei a Kings desde sempre, desde o dia que nasceu. Então, para você ver a força de uma marca, eu posso falar, porque aconteceu isso comigo. A FA tinha apenas 10 meses quando veio a pandemia e para tudo. E imagino para Kings em 2019, porque pararam os festivais. Exato. E parou tudo, então já foi o primeiro desafio ali. Exato. Né? A gente... eu acompanhei bem de longe essa ruptura. Tomei um susto quando eu soube, acho que não só eu, como... Sim, todo o mercado, né? Todo mundo. E ver a Kings ainda lutando para sobreviver depois da pancada que tomou é de emocionar. Mas eu já me emocionei algumas vezes, porque é uma resiliência, é acreditar muito no negócio, porque uma coisa é quando você nasce, você é pioneiro, aconteceu comigo, dentro do que eu fazia, e depois vem aparecendo os concorrentes, né, que acham que podem fazer de qualquer jeito, aí te copiam, e aí falam, e aí... Ontem eu postei isso, ontem eu atingi meu ápice, porque um cara chegou numa empresa e falou assim, não, o nosso produto ele é feito igualzinho ao Henry da FA. Pô, porra, que bacana, velho. É referência no mercado, meu. Se o cara quer fazer igual o meu, é porque eu sou bom mesmo nesse negócio, né? Então, e a gente sabe, como eu já trabalhei com outros equipamentos, a gente sabe a importância de um equipamento que tem que durar. Exato. Tem que ser eficiente. Para o transporte, tem que ser eficiente. A turma acha que é pegar um tambor e pôr uma caixa e não fazer o dimensionamento certo do fluxo de fumaça. Exato. Então eu vou pôr a fumaça aqui e vai fumar. Então tem todo um
uma engenharia. Uma engenharia ali, Sim. que a pessoa acha, ela bate foto Sim. e acha que reproduz sem ter medida. Henri, a gente recebe pedidos assim quase que diariamente de invenção de situação que a gente sabe que não vai funcionar. Enfim, nós trabalhamos com um sistema lá onde eu faço todos os testes de fluxo de ar, de torção de chapa, de comportamento, até da tinta que a gente usa lá, existe uma tecnologia. E não é, o cara fantasia alguma coisa, ou ele vê uma foto, ele vê alguma coisa diferente, ele quer que faça. A gente está em linha industrial, eu não consigo parar para desenvolver, às vezes, uma chaminé num local que eu já sei não, a gente já sabe que não vai funcionar, já foi feito um estudo sobre isso. Então, são inúmeros pedidos que a gente recebe e não dá para atender tudo. Algumas alterações foram feitas nesse lapso temporal de 2014, quando começou lá na garagem da casa do Digão. A Kings nasceu dentro do Empretec, para você ter uma ideia. E muita coisa mudou até a data de hoje, né? Novos equipamentos entraram e tudo mais. Mas só para finalizar aquela situação que eu estava falando para você, desse momento que a gente passou, o ano passado, infelizmente, uma série de fatores fez com que nós recuássemos, olhássemos para todos os ângulos e como é que a gente vai se comportar agora. E, infelizmente, grandes parceiros que nós tivemos, que a Kings teve, infelizmente a Kings não teve mais condição de segurar esses contratos. E com muita dor no coração, nós tivemos que abrir o jogo e teve que romper o contrato, você entendeu? Mas fica o nosso respeito a todos que fizeram parte e ainda fazem parte e farão, porque a história não se apaga. Essa história não se apaga, a história da Kings, eu falo, me arrepia. Então, cada um que esteve conosco e os que virão a estar conosco fazem parte dessa história linda que é a Kings e que é esse mercado que não para, esse mercado que cresce, esse mercado que a gente, cada dia que passa, a gente quer atender da melhor forma possível. Essa é uma das perguntas que eu ia te fazer. Você que começou junto comigo, na minha época, você que começou naquela época e acompanhou o nascimento dos festivais, e aí acompanhou o nascimento da Pitmaster Brasil com o Daniel, todos aqueles eventos, tudo que acontecia, daí virou aquela moda toda. Aliás, eu tenho um caso engraçado para contar, mas eu não vou perder o raciocínio agora. Vou até escrever aqui. E conta depois, vamos dar risada também, para o papo não ficar muito sério. Eu não sei se você estava lá nesse dia. Como que você vê hoje, como que você enxerga o futuro do BBQ? Não é do churrasco. Sim. A turma confunde pra cacete isso, né? Muito. Como que você vê o futuro do BBQ no Brasil? É algo que deu uma recuada, volta a crescer, está estacionado, nunca parou de crescer? Porque, Manolo, eu estava falando, eu conversei com o Geleia, você conhece o Geleia? Irmãozão. E, cara, ficou chato de repente, porque as pessoas fazem um curso, já colocam o nome de mestre no Instagram. Mas isso não é de hoje. Né? Não é, mas acaba ficando chato. Eu me afastei de alguns festivais, porque a hora que você olha o nome do pessoal que vai estar lá, você fala, porra, vai sair merda, entendeu? Mas, enfim, esquece isso. Você vê que o BBQ no Brasil, ele ainda tem espaço para crescer? BBQ no Brasil tem muito espaço para crescer. Porque quando a gente fala BBQ, a gente é automaticamente remetido aos Estados Unidos. Cultura gastronômica norte-americana. É de lá que vem essa nomenclatura BBQ. E que nós temos aqui o churrasco. Então esse BBQ, ele vem imprimindo uma nova... um novo modo de se churrasquear.
por assim dizer. E aí entra um monte de coisa. Quando que eu... há 15 anos atrás, eu ia botar açúcar no tempero da carne. Quando? Nunca. Tempero de carne era só sal. Hoje nós temos hubs maravilhosos que valorizam a carne. Enfim, nós já defumávamos sem saber. Só que o smoker ele veio para mostrar que dá para fazer uma defumação confinada, uma defumação com mais personalidade. Começou com a churrasqueira a bafo, né? A churrasqueira bafo. Embrulhado no celofane ali ou no alumínio. Exato, a gente tava fazendo sem saber. E aí, de repente, entra... E aí eu volto a falar no nome do Lee, a gente fala também do André, a gente fala também do Tossi, que foram precursores. André Lima de Lucas está falando? Exatamente. André Lima de Lucas. Então, eles trouxeram, de certa maneira, essa cultura que nós estamos aprendendo até hoje. Tem muita coisa estranha? Tem muita coisa estranha. Eu já fiz muita coisa errada, mas sempre buscando acertar. E no meio do caminho a gente vai acertando a mão e a gente vai imprimindo a nossa personalidade gastronômica. Então é por isso que eu te digo que o mercado tem muito a crescer, né? Muita gente contribui com cursos online e eu acho o máximo, cada um tem a sua pegada. O Boca é um baita de um profissional, Bueno tá fazendo um baita de um trabalho Bueno. E tantos outros. Lorde Bueno, por favor. Ele, um abraço. Enfim, então, esse mercado, muita gente apaixonada. E quando você está apaixonado, você está cego de paixão, você às vezes devaneia um pouquinho, exagera às vezes num tempero, exagera numa lenha. Mas o tempo é que vai mostrar realmente a nossa identidade. Eu acho, inclusive, que como a gente diz, o Brazilian Barbecue, né? Ele já vem dessa época do American Barbecue. Por quê? Porque nós temos cortes de carnes que não existem lá na América do Norte. E aí, vamos falar do cupim. Os americanos estão apaixonados pelo cupim lá. Não tem cupim lá, porra, como é que faz? É só taurino lá, não tem zebuíno, você entendeu? Não tem zebu, não tem cupim. Mas aí a hora que a gente quer uma bela de uma ponta de peito, a gente também em contrapartida, ele tem uns peitos lá de 15 quilos que eu vou te falar, hein, mano. Véio, seus 800, 900 dólares. Uns brisket de 15 quilos que eu já vi, puta, que vontade de pegar um daquele para defumar por 2 dias. Você tá entendendo o quanto esse mercado ainda vai crescer? Quantas pessoas ainda vão contribuir com esse mercado, né? Eu não acredito que seja moda. E no meio de tudo isso também, Henry, tem algumas coisas que as pessoas às vezes não param para pensar. Como que fica a asepsia da sua bancada? Como que fica a asepsia no manuseio da sua proteína? Como que tá a temperatura da carne que você está trabalhando? Como que você está porcionando, acondicionando ela? Tá vendo quanto tem que crescer o mercado Como ainda? É que você vai regenerar? Você vai meter a vácuo ali, você acabou de fazer, você vai esfriar, você já vai guardar, você já vai fazer como? Ó, eu vou te falar de um cara que me veio à cabeça agora, o Eduardo Cristã Pedroso, lá da JBS. O Eduardo tem um protocolo de asepsia, que o protocolo dele é incrível. Ele tem isso na mão. Eu tô doido para trazer ele pro curso da Kings, para mostrar pro pessoal que vem para fazer o curso da Kings o que é uma asepsia. Aliás, nós estamos hoje em março, se eu não me engano, dia 18 de março de 2025. Esse episódio deve sair daqui umas 2 semanas, 3, não sei. Mas quando que é o próximo... Próximo curso, dia 20 e 21 de junho, em Sorocaba. Lá Junho. Lá na Arena Lucky junho com N. N de navio, exatamente. 20 e 21 de junho, em Sorocaba, na Arena Lucky Friends. Ô, Paula. Mês 6. Meia dúzia. Eu tô olhando pra Paula, gente, porque... eu me convidei para dar palestra lá, então... Mas mesmo que você não tivesse falado nada, você tava dentro, mano. Eu me convidei para ir para lá, então eu vou ter... E vou ficar os 2 dias, tá? Aliás, eu te convido também, amor. Ele arruma um ingresso para você. Vamos fazer um acampamento chique lá. Não, mas eu vou preparar um negócio tão bacana lá.
Eu vou preparar um negócio exclusivo pro evento. Então, tá fechado. Então, olha só o quanto que esse mercado ainda tem a crescer. O Brasil tem dimensões continentais, moçada. O que se faz lá no Rio Grande do Sul é diferente do que se faz no Maranhão, do que se faz em Rondônia, do que se faz no Espírito Santo. Então, é uma diversidade gastronômica, é uma riqueza gastronômica imensurável. O trabalho que o Bueno fez com um livro de lenha, que é da King. A Kings patrocinou esse trabalho. Patrocinou esse trabalho. É impressionante. Quer um outro cara que a gente não pode deixar de falar? Caribé. Edivaldo Caribé. Puta, o livro do Edivaldo, dele, cara, o livro dele. do Caribé Puta, até algo... arrepiei agora, eu também tô mano. arrepiado, porque ele traz a história realmente da culinária brasileira. Eu tenho esses dois. É uma imersão na cultura indígena, desses povos que estão lá 1000 e tantos anos atrás já praticando o moquém, a conservação da proteína. Assim como lá na Itália se trabalha com o mármore, né, com o sal, enfim... São culturas milenares, os egípcios, como guardavam a farinha e tudo mais, os chineses. Então, Edivaldo Caribé tem uma contribuição com a literatura gastronômica brasileira imensurável. Esse cara tem que ir para a Academia Nacional de Letras. Eu já revisei o livro dele algumas vezes. Então, tem muita coisa, Henry, para esse mercado crescer, né? Tem muita coisa que sim, é modinha, vai passar, aquela história com todo o respeito do mundo, sem querer criar polêmica, a garra de urso, a faca que o cara, depois de meia hora trabalhando, ele tá com cãibra no antebraço, porque a faca parece uma espada, enfim, a própria luva preta. Vamos falar da luva preta rapidamente? Olha o cuidado que a gente tem que ter. Às vezes o cara passa 2, 3 horas com essa luva preta na mão. Gente, ali ela já está contaminada. Nada resiste a uma mão lavada com sabão e água corrente. Para quem não sabe, e é lógico que sabe, a FA é uma indústria bem certificada, conhecida no Brasil inteiro. Dentro da indústria alimentícia, eu trabalho com carne de porco 90%. Não é obrigatório o uso de luva. Lave-as, eu tenho pia a cada 2 metros, mas luva, não. Então, enfim, são situações que às vezes até confunde a cabeça do cara que é um entusiasta e ele acha que ele ali paramentado com aqueles acessórios e tudo mais. Óculos escuro, avental de couro, garra de urso e luva preta. E o título no Instagram, Mestre BBQ. Mano, velho. Tem muita coisa a se evoluir ainda. Você entendeu? E aí eu mesmo vou fazer o papel do advogado do diabo contra mim mesmo. Eu tinha até tempos atrás, eu explorava a nomenclatura Manolo BBQ. Eu não uso mais o BBQ, é Manolo e pronto, acabou. Eu já orientei alguns amigos meus a tirar. Eu tirei o BBQ. E eu tenho essa marca registrada que eu tenho. Mas tirei o BBQ, não há necessidade alguma. Faça o teu churrasco. Imprima a tua personalidade. O errado é não fazer. Não testar. É não testar, é não provar, é ter medo, às vezes, de pedir uma opinião, você entendeu? Fica meio com medo. Faça o simples. Eu faço uma seletinha de legumes ali só com sal, orégano, azeite e sai lindo que sai uma delícia. Minha carne, só um sal, um alemão, uma pimenta do reino. Para mim, o que eu mais gosto é o estilo do Texas. Principalmente pro brisket, sal e pimenta do reino na minha proporção. Sim. Ai, Henry, qual é a proporção? Cacete, vai testando o que você gosta e vai aí. Henry, fumaça, hein? Vai. Até hoje é um tabu. Perguntam quanto tempo eu ponho de fumaça. Quanto põe? Gente, cuidado com a fumaça. Às vezes os clientes ligam lá na Kings. Eu quero saber o preço da churrasqueira bafo. Não tem problema, é a churrasqueira bafo mesmo, sem problema. Ou eu quero um defumador. O que eu quero que o pessoal entenda, que esse cliente entenda, que é uma churrasqueira
que tem um cilindro, uma câmara de cocção ali no cilindro, e tem uma firebox que tem radiação de calor que vai vir para dentro dessa câmara de cocção que vai assar a carne. É isso, fumaça, use pouca fumaça. Pouca. Ah, eu não quero defumado. Característica FA. Ninguém entende que todo mundo... Eu fiquei conhecido pelo bacon, né? Sim. Eu não sou só bacon, mas hoje são mais de 50 produtos, mas eu sou conhecido como o cara do bacon. Pronto. Sim. Porra, a pessoa acha que eu tenho um segredo absurdo. E quando eu falo assim, gente, sal, açúcar, o sal de cura 1 e o meu tempero está na fumaça... Sim. A pessoa fala, tá bom, não quer dar, o segredo não dá. Porra, faz direito o negócio. Menos é mais. Menos é mais. Só que tem que testar pra cacete. Enfim, então tome cuidado. Ah, não quero. Tem muita gente que, eu não gosto do defumado, porque quando eu comi o defumado, ele tava com super gosto pesado. Gente, então nós que somos profissionais da área, vamos tomar cuidado com essa lenha. Não vamos carregar na fumaça. Vamos entender que a fumaça é um ingrediente de sabor daquela proteína, mas carne tem que ter gosto de carne. Esse final de semana eu gravei, eu tô usando o pitch agora, quase todo final de semana eu vou lá pra empresa sozinho, tá né? Lindo. Sozinho. Vou lá e boto minhas carnes lá que eu vou testando. Fiz hambúrguer, ficou do cacete. E a primeira coisa que eu fiz, acendi o pitch. Puta, acendeu rápido, esquentou rápido. Eu até falei isso no vídeo. Sim. E aí eu falei, pessoal, agora eu vou pôr a lenha. Presta atenção no que vai acontecer. Pá. Começou a aquecer. Você vê essa fumaça? Espessa. Calma. Calma, pô. Espera ela aliviar. Ah, mas aí vai acabar a fumaça. Não vai acabar a fumaça. Espera ela aliviar. Deixa sair essa fumaça primeiro, que vai deixar o gosto de fuligem, um gosto de carne. Espera um pouquinho, põe a carne daqui a pouco. Sim. Entendeu? Então a pessoa não... Tudo a seu tempo. Faz um curso, não pega os detalhes e quer acertar na primeira. Não vai acertar. Aí você pega isso num brisket, já vai dar uma merda. Imagina se for uma carne mais delicada. A gente vê cada situação. Eu lá na fábrica, tem clientes ainda que compram uma churrasqueira e me manda foto depois de 3 semanas reclamando, brabo, tá descascando a tinta, essa porcaria, não sei o quê. Aí eu escuto o cliente e tal. Aí eu falo assim, mas vem cá. A hora que eu vejo ela já queimada, tinta descascada, excesso de calor. Mas e quando a barriga da churrasqueira descasca inteirinha? Aí eu falei, deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. O quanto de carvão que o senhor colocou na Firebox? Eu enchi. Não, eu coloquei meio saco. Falei, tá, e como que foi esse... Como que você acendeu e como que é? Não, ali naquela parte redonda eu coloquei embaixo e a grelha em cima. Aí eu falei, senhor, deixa eu só te explicar uma coisinha. Você chegou de dar uma olhada no manual? Não olhei o manual. Falei, olha, tem uma caixa quadrada ali. Acontece, tem uma caixa quadrada no fundo. Ali é pra colocar o carvão. Não, ele coloca dentro do cilindro, acende o fogo, põe a grelha e acha que o churrasco defumado é aquilo. Olha, a que ponto, tá? E isso não acontece só com Kings, isso acontece com todos os fabricantes. Tá? Com todos os fabricantes. E olha ponto... Mais um assunto para pôr no meu infoproduto. Então, olha a que ponto a gente chega. Isso é real, isso acontece. Então, é uma loucura, né? Dá para escrever um livro com essas situações em que o cliente, ele é leigo, ele não entende. Nós temos a obrigação, sim, de informar ele corretamente. Então, chega a esse ponto. Tem gente que acende a churrasqueira, acende o fogão lá, já com a carne dentro. Aquela primeira fumaça da queima do carvão, aquela fumaça preta, vai impregnar na carne. Então, que pressa é essa, gente? E quando perguntam assim, a lenha está muito cara, posso defumar com carvão? Você já recebeu essa? Não, essa defumar com carvão eu ainda não tinha escutado, não. Eu já respondi umas 20, 30 vezes. Não, a gente no curso lá no LI, a gente defumou lenha no eu posso defumar, eu posso usar o carvão para defumar? Pessoal, o carvão é para gerar calor, você vai usar a lenha para defumar.
Mas não é a mesma coisa? Eu falei, não, uma já tá queimada, porra. Uma, você faz radiação de calor. A outra faz radiação de calor? Faz radiação de calor, mas eu não quero radiação de calor dela, que é muito rápida. Eu quero flavor, eu quero sabor, eu quero aquela fumaça lambendo o meu alimento que está lá dentro, que não é só proteína, é o legume, é a fruta, é tantos produtos Cara, um que amigo você meu pode fez um fazer. pudim de leite, velho. Maravilhoso. O Samir. Samirzão. Sim, Samir. sim. Ele é danado na Filho cozinha. da puta fez um pudim de leite. O primeiro ele errou, mas o segundo ele acertou. É acerto e erro. Uma hora fica bom. Uma hora fica bom. Pô, meu, mas isso é... E hoje, se você pegar as marcas mais conhecidas do mercado aí, você conseguiria, não falando mal de ninguém, Não. falar os diferenciais da Kings em comparação aos outros? Olha, eu vou falar da Kings, eu não vou falar da concorrência, até em respeito. Mas a Kings existe toda uma situação, às vezes eu vejo clientes falando assim, mas marca tal, a chapa é tal espessura, e a sua é uma espessura um pouco mais fina. Tudo bem, qual que é o problema da minha chapa ser um pouco mais fina? Não tem problema nenhum, existe uma tecnologia, uma termodinâmica, existe toda uma engenharia no equipamento que para que eu vou colocar? Eu vou encarecer ele com uma chapa mais cara desnecessariamente quando eu tenho um resultado tão bom quanto com essa chapa X. Seja a chapa 4mm, 3,75, 3,5, 4,75, enfim. Então, existe esse tipo de comparação. E os equipamentos da Kings, existe todo um projeto, como você bem sabe, um projeto que foi adquirido pela Kings, é patenteado, é registrado, exatamente. Então, o nosso equipamento, ele tem um acabamento de corte incrível, um acabamento de solda TIG incrível. A nossa pintura é uma pintura automotiva. Eu brinco com as cores, né? O design do equipamento Kings é um design que chama muita atenção. A entrega final do churrasco padronizado, estabilidade de temperatura, é incrível. Primeiro ponteirinho aqui, numa 28 polegadas. Até o último aqui, oposto, eles trabalham junto, a 34 polegadas. Eu filmei isso. Fênix. Eu filmei isso É um negócio, assim, apaixonante. O cara tem que saber trabalhar com a chaminé, com a entrada e saída, vai pegar toda aquela prática. Sem dúvida. E é o que eu voltei a fazer, porque eu não usava o meu pitch há um certo tempo pela minha vida. Corrida do jeito que tá. Mas, cara, de sábado, a Paula tem, às vezes, compromisso na igreja, alguma coisa. Eu falo, Paula, eu tô indo lá pra empresa, vou defumar. Sim. Aí passo, pego qualquer proteína. Agora eu tô muito na fase dos produtos que eu faço lá na outra empresa, linguiças e tal, para ver temperatura, ver tudo. Porra, tá muito gostoso, cara. Tá muito gostoso. É bom trabalhar com o que a gente gosta. E não é por nada não, né? Manolo. Eu tenho costumado dizer que, e acho que eu já disse aqui hoje, nem sei se eu já falei aqui hoje, mas a gente não desbravou esse matagal com facão. A gente desbravou com canivete, cara. Aquele capim. Então, assim, alto. Quando eu voltei a usar o meu pitch, que eu comecei a fazer os testes, que começou a dar certo, aquela fornada que eu tirei de hambúrguer, até virou piada que eu falei que 4 vezes 8 era 36. E daí 19 pessoas mandaram. Eu vi você 32, eu falei, peraí, gente, agora eu vou fazer uma aula de matemática, eu já volto. Aí eu enchi a tela de 4 vezes 8, 32. Que eu tirei, que eu peguei o termômetro do primeiro hambúrguer e fui medindo. Eu medi 12 hambúrgueres. Todos, 54, 53, 56, 52, 54, 53, 53. E aquela cor dourada. Isso aí é o sistema de convecção interno dela. Então ela tem um fluxo aspiral por dentro dela e o excesso sai pela chaminé que beira a perfeição. Então é um equipamento que ele quase trabalha sozinho. É que com o tempo aquele carvão vai acabar e olha lá na frente, você vai trabalhar um bom tempo com um saco de carvão, dependendo do equipamento que você está utilizando, e a estabilidade Eu comprei, eu tava com meio saco de carvão na FA, eu sabia,
Um carvão bom, um carvão prêmio, sim. e eu levei outro de casa. Eu acendi o pit, 9 da manhã. Defumei tudo que eu tinha que defumar. Eu acabei com a outra... Eu usei a metade de um saco de carvão. O outro que eu levei eu não abri. Sim. Trabalhou aqui umas 6 horas, 7 horas? Trabalhou umas 6, 7 horas lá, assim... E eu falava, eu vou pôr esse restinho de carvão para não jogar fora esse pouquinho de carvão aqui. Então esse é o diferencial da Kings, né? É todo esse conglomerado de situações, né? De tecnologia dentro de uma máquina que a gente vê nas concorrências também, os equipamentos que funcionam sim. Tanto é que estão no mercado, tem público que compra, tem público que é apaixonado pela marca. Mas, ao mesmo tempo, a gente também, como tem evoluído com os equipamentos, a concorrência também está buscando evoluir. Posso te confessar uma coisa? O mercado está buscando essa evolução. Vou te confessar uma coisa. Eu não conheço a fábrica da Kings. Você não conhece lá? Mentira. Lá eu chamo de fábrica dos sonhos. Porque quem é da área se emociona com... De ver uma chapa reta como uma folha e lá na ponta... Primeiro eu vou te contar um negócio antes que eu esqueça e depois eu quero te apertar num negócio aqui. Vamos lá. Que você não é obrigado a me responder agora. Tá? Acho que eu vou assustar meia dúzia de pessoas que estão aqui. Fomos pela Pitmasters Brasil. A gente criou a Pitmasters Brasil no quintal da minha casa, eu e Daniel Lee. Eu sei. E depois o Daniel Lee, com a parceria muito forte dele com a Jack Daniels, fizeram o lançamento da marca Jack Daniels BBQ. Sim. E fizeram eventos no Brasil todo, que eu fui com ele em todos os eventos. Sim. O de São Paulo, um deles, você estava lá, foi no prédio do Detran. Não. No antigo prédio do Detran, ali no Ibirapuera. Sim. Gente, eu juro por Deus que não é mentira. Então a Jack contratou o Rooftop, que era um restaurante, estava inaugurando. Sim. Nossa, lindo. A Jack pegou tudo, enfeitou tudo. Então, evento BBQ, vamos lançar a marca. Cenário monstro. Jack Daniels BBQ, em cima do prédio do Detran, ali, tal. À noite, Marcinho Butchers, Anderson SMK, eu, Samir, o Pedro. A galera que defumava o Cassi. Puta. Lá do quintal do O Cassi sempre, né? Mas tinha aquele um loiro que desapareceu. Puta, eu gostava dele pra cacete. O Sander. Sim. E tinha, eram 8 pits. E eu ia usar o do Daniel, lógico. O quadradão. Porque eu não ia... O pequenininho não ia... Por um evento daquele não ia dar. Gente, vamos à noite pra lá. Como é que sobe pit? No braço? Num prédio, escada? Você esquece. Não, tinha elevador lá próprio, que para 1 tonelada, e enfim. Vamos subir os pits. E o trampo a madrugada toda, subindo o pit. Disposição. Beleza. Quando a gente subiu o primeiro pit, veio o bombeiro que tomava conta do prédio e falou, o que vai ter amanhã? Explicamos. Churrasco. Ele fez assim, não pode ter fumaça no rooftop. Não tem alvará para isso. Mas peraí, é um evento de defumação. Essas máquinas que vocês estão vendo são máquinas que vão soltar fumaça. Defumação. Não tem alvará para isso. Ninguém libera porque o aeroporto aqui, porque isso, porque aquilo. Vão pensar que é incêndio. Dia antes do evento? Na noite anterior que a gente estava subindo o pit. E aí? Aí uma das pessoas que estava junto era o Aruan, sim, filho do Oscar Maroni, sim, lá do sim, Aruan. Querido Aruan. E ele tinha um estacionamento onde o Marcinho estacionava o pit dele em frente ao lugar o restaurante. Em frente ao restaurante. E nós levamos o pit para lá.
vamos defumar tudo aqui a noite toda. Sobe com... A noite toda, daí a gente sobe o pit apagado, só coloca carvão para fazer fake. Carvão não vai fazer fumaça o suficiente para os bombeiros encher o saco, a gente não usa lenha e tudo fake lá em cima. Fizemos um evento fake para Jack Daniels. E rodou lindo. Rodou lindo. E eu, otário, o Daniel me enrolou, porque eu não gosto de fazer frango, e todo mundo, a costelinha do bisca de não sei de quem, e não sei o que, de não sei de quem, não sei de quem, e eu ali. Falei, Daniel, e o Daniel era o curador, né? Sim, sim. Eu ia ficar no pit. Sim. Ele falou, ficamos com a asinha, Henry. Falei, filho da puta, você me deu asinha, velho. Buffalo. Para encher esse pit de asinha, Meu mano. Deus do céu, tudo alinhadinho. Paula, na nós prateleira. fizemos o quê? Um molho azedo. Fizemos um molho de Roquefort. Fiz um molho Roquefort azedo para comer com asinha. E posso falar? Virou a piada do evento, porque a primeira coisa que acabou foram as asinhas, a costelinha sobrou. Aí nos radinhos a gente tirando sarro um do outro. Mas como é que faz um evento num prédio de fumaça que não pode ter fumaça, velho? O brasileiro tem que ser estudado. O cara do prédio falou assim, desculpa. Eu falei, mas desculpa 4 horas antes da gente ter que... É. Nós passamos esse perrengue lá. É o seguinte, mano, velho. Quem tem entusiasmo, quem quer fazer acontecer, faz acontecer. E agora, para dar um susto, nós estamos caminhando para o final, Manolo. Eu vou te dar um tempo para você dar o recado que você quiser a respeito da Kings. Ah, mas eu tenho uma pergunta antes, que não está aqui. Hoje são quantos modelos, faixa de preço, de tanto a tanto? Nós temos desde a linha residencial com churrasqueira de mesa, que é a Sugar, A Sugar, a partir de 2 nunca usei uma Sugar, não sei nem... É apaixonante. Eu tenho uma em casa e é uma gracinha. Tá. A partir de 2.500 até equipamento... A Sugar é 2.500. 2.500. Hoje, quanto custaria o meu? O teu equipamento hoje é o teu é um 20 polegadas ou um 16? 20. O teu é um 20 polegadas. O teu hoje em torno de uns 14 mil reais. Uns 14 mil reais. E eu tenho churrasqueira até 150 mil reais, que é a Fênix, que é 1.000 galões. 20, o meu... O teu é um... Eu acho que o teu é um 20 polegadas, sim. É. O teu é um 20 polegadas. É um 20 polegadas o teu com as rodinhas menores nos pés. Mas o meu sonho ainda é ter um de carretinha. A carretinha você leva em qualquer lugar. Você leva em qualquer lugar. E não precisa ser grande, pode ser pequeno. A mas 24 polegadas, ela é incrível, um equipamento com capacidade aí de até 80 quilos de produção que é uma maravilha. Então a gente tem a Sugar, a Lolita, 16 polegadas e a 20 polegadas são equipamentos considerados de linha residencial. Nós temos depois 24, 28, 34 e 1.000 galões, que é da linha profissional. A linha profissional a gente coloca na carretinha. A linha residencial a gente não coloca na carretinha. Eu tô com o meu gerente comercial ali. Então eu preciso dar um susto nele e na Paula, né? Eu gosto de dar susto nos outros. Vamos tirar um pedido agora, então. Eu queria... Mas não é para dar susto? Calma, não é tanto susto assim. Então tá. É tanto susto assim. São 2 coisas que eu queria oferecer para Kings. Sim. Vamos lá. A primeira, colocar o meu site à disposição para pôr todos os equipamentos à venda lá. Marketplace. Como a gente vai fazer para pagar? Depois a gente discute isso. Eu quero pôr a linha que você quiser da Kings à disposição no meu site à venda. Eu acho que a linha residencial é incrível, Henry. Porque ninguém fala mais de defumação no Brasil hoje, ninguém é mais respeitado em defumação hoje com os produtos do que a FA. E eu acho que tem tudo a ver. Perfeito. Eu fazer isso por vocês. Perfeito. Não é à toa, né? Mas... A gente fica super agradecido. Então, eu gostaria de pegar uma Sugar, a gente vai lá, a gente faz umas fotos, hein? Eu quero esses aqui, a gente poderia pôr lá disponível... E quem quiser, aí a gente vê como é que vende, se liga para vocês, se vai ligar lá para dar um código e tem um desconto. Cupom especial. E aí assim. depois vê como... A gente acerta os detalhes depois. Tá bom.
Tá bom. Eu quero pôr meu site à disposição para vender. Valeu, obrigado. E assim, e a outra coisa, acabando o podcast, que você também não precisa me responder agora, a gente podia pegar um equipamento que já existe e não sei se daria para fazer algum tipo de modificação, algum tipo de prateleira diferente, algum tipo de não sei o que, para pôr o nome FA nesse pitch. Não é para responder agora. Tá bom, Não é para responder agora. tá bom. Ou, de repente, um tamanho específico. Exemplo, o meu acho que vocês não fazem mais. Ainda faz o meu tamanho? Faz. Ainda faz o meu tamanho? Faz. Não sei, mas... Não faz mais igual o teu modelo, né? Ah. Que tem algumas particularidades, mas a gente faz ainda nesse tamanho. Então, A gente pode às pensar no vezes, licenciamento pensar, de um produto específico. pensar num produto que esse sai com a marca FA. De repente um produto para o burger, né? Um produto para facilitar quem quer fazer um burger em casa, alguma coisa Um produto assim. para charcutaria, um produto para Charcutaria, linguiças, salsichas, pão. para equipamentos que você coloca dentro, que você defuma linguiças e salsichas. Deixa eu te falar E rapidinho, hambúrgueres. então. A Kings tem um departamento chamado Kings Custom. Lá nós realizamos qualquer tipo de projeto. Vamos pensar em alguma coisa Mas a assim. primeira coisa é, vamos ver os equipamentos que você quer, eu dou um pulo lá. Tá bom? E a gente faz as fotos, você deve ter os seus fotógrafos, tira, faz as artes. Sim. Fala, Henry, anuncia esses lá, anuncia por esses preços, em cima disso a gente paga alguma... Gente, eu não sei nem o que eu estou falando aqui. A gente vai criar isso depois. Ah, mas uma linha Foi uma colorida, ideia. eu já tô pensando. Então, Alguma uma coisinha linha colorida, pro porquinho, pro puxado pro chancho. porquinho, às vezes um alguma coisa puxador pra uma galera. diferente, Sim. às vezes um... Dá. Entendeu? Dá. Que lembre a FA. Vamos tomar um Negroni discutindo... Não, bitter. Discutindo o É o caso. Negroni. É o Negroni. Da Do Bitter, Bitterco, sim. Da Bitterco, mas vamos pôr isso disponível no nosso site, porque a gente está reformulando tudo lá e eu acho que vai ser bacana. Sabe por quê? Porque até a minha panela vai estar disponível no site para vender. Esse legal. kit aí, ó. Que legal. E aí Muito o cara legal. vai evoluindo. Sim. Entendeu? Então, ó, comprou o pitch com código FA, você tem um desconto aqui. Comprou não sei o quê. A gente pensa nisso depois. Já tem até logomarca, ó. Seu sonho pode começar aqui. Teu sonho não começou na panela? É isso aí. Não se tornou realidade? Perfeito. Então, eu esqueci durante... O papo vai tão bom que o tempo voa. Sim. E eu esqueci de agradecer quem eu sempre agradeço. André Clemente, Bitter Co., o meu Negroni, ele faz o Negroni FA, tá? Então, eu sou apaixonado por Negroni. Eu não vou bater o carimbo, mas eu acho que é o único Negroni engarrafado no Brasil que é legítimo. Legítimo. Aqui não tem mistura. Aqui é gin, vermute e Campari, de verdade. Então, André Clemente sempre me apoiando. O Andrezito do Império BBQ, além do restaurante, não consigo... Eu ia falar uma besteira agora aqui. É porque ele era outro convidado, mas ele não conseguiu chegar. E ele mandou um presente para você. Mano, velho, obrigado. SG... Usarei, com grife, certeza. Nossa, que linda. SG é grife em facas. Desde o primeiro evento que eu fiz na minha casa, o André me apoia. Personalizado com o nome do Manolo. Personalizado com o nome do Manolo. E FA Charcutaria. Então, obrigado aos meus amigos. Manolo, você quer deixar o último recado? Fique à vontade, fale o que você... Primeiro, Instagram, como a galera te acha? Isso é importante. Bom, para achar a Kings, a gente tá ali no site kingsbarbecue.com.br. Temos o nosso canal também no YouTube, onde tem reviews de vários equipamentos, receitas, dicas importantíssimas, enfim, tem uma infinidade de vídeos lá no YouTube. Para você não pôr carvão dentro do compartimento. Temos também o Instagram, Kings Barbecue também, onde você vai encontrar muita coisa legal lá,
compartilha a tua foto junto com a gente, enfim, mostra um pouquinho da tua pegada com a sua churrasqueira, tá? Então esses são os canais ao qual a gente se comunica com os nossos clientes, amigos, entusiastas e apaixonados, tá bom? Agradecer demais, Henry. Enfim, tá aqui contigo. Não fala muito que eu choro, eu sou italiano. Eu sou um cara realmente apaixonado. Eu ainda me lembro no curso da Kings lá, você estacionado com uma Palio Weekend, a Paula, tinha mais alguém que eu não me lembro quem era, vocês vendendo ali eu os acho que bacons. era Duster. Era Duster, perdão, era uma Duster. E você ali vendendo as tuas coisas e tudo mais, e junto com a gente. Me veio à memória agora esse momento. Então, para mim é uma satisfação muito grande hoje estar com você, hoje estar aqui com Paula, com toda a tua equipe. A Kings, enfim, ela continua trabalhando, ela continua acreditando no mercado, ela continua evoluindo, né? Numa pegada bem diferente, um respeito muito grande pelo mercado, muito grande pelos nossos concorrentes. O mercado, Henry, é maior do que qualquer marca. Então a gente tem que respeitar o mercado, deixar todo e qualquer tipo resquício de desavença para trás e construir um mercado. Que já houve, né? Cada vez. Eu digo isso porque, infelizmente, houve uma época em que trabalhávamos quase que nas trevas, vamos dizer por assim. Né? E hoje, enfim, o mercado ele tá aí, um mercado forte, um mercado pujante, e a gente tem que se unir, a gente tem que buscar realmente inovar, enfim, e acreditar. Nós somos empreendedores, nós não desistimos nunca. Para derrubar a gente, a bala tem que ser forte, mas o homem lá em cima cuida, conhece o coração de cada um de nós, escuta o nosso clamor, tem misericórdia das nossas iniquidades e nos mantém em pé, porque a Amém. Força vem de lá de cima. É isso aí. A sinergia é tão forte quanto até o que você está falando aí, porque durante a pandemia eu tive a possibilidade de ver 2 concorrentes meus desaparecerem. Sim. E eu liguei para eles e linda. eu divulguei eles na minha página, para não deixar eles morrerem. E os 2 estão... E um deles depois acabou, que foi eu que comprei. Exato. Mas anos depois. Então, assim, por isso que a sinergia existe, do respeito. É isso aí. Manolo, obrigado por ter vindo. Você veio de longe. Lembrancinha FA. Opa! Nada do que tem aqui é segredo para você. Sim. Você já conhece tudo e mais um pouco. Então... Olha o sorriso da criança ganhando um presentão, ó. Ó, não tinha aqui dentro, hein? Que maravilha. É esse daqui? Então, as nossas salsichas, que são os produtos novos. Sim. Tem as linguicinhas nossas aqui também. A cartelinha da Patê de felicidade. filho, a carteirinha da felicidade, passame bacon. O resto você conhece de core salteado. E, Manolito, conta com a FA. Obrigado. O que eu puder fazer para ajudar vocês, a gente vai fazer. E conte com a Kings, tá, meu irmão? Vamos fazer muita resenha, dar muita risada e crescer com esse mercado junto. Então, mas não esquece das ideias, de pôr os pits para vender no meu site. Tá bom. E da gente criar alguma coisa para ter um pitzinho lá com marca FA. Vamos colocar porque eu acho que vai ser importante. Pra rodar. Tá bom? Fechado. Fica com Deus. Galera, então, Kings Barbecue, acha os caras lá em todas as redes sociais, FA_FA oficial, nosso site www.faoficial.com, nosso YouTube/FA Defumados. Vocês encontram a gente em todo lugar. Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau.